Ângelo Bolson e Elvio Basso. O caminho do progresso em Santa Maria. Apoio... Mercado das Rações. Todos os tipos de ração para todas as espécies de animais. Banho e tosa personalizado. O mais cheirosinho da cidade. Elvio Basso 1357 e mais 2 endereços. Palato Pizzaria e Restaurante, Pizza Delivery e à la carte. A melhor pizza da cidade. Aberto todas as noites na Ângelo Bolson 467. Fone Whats 3223-3717 e 99105-3993. Pipe Pneus. Pneus Bridgestone e Firestone. Serviços de geometria, balanceamento, suspensão, freio e troca de óleo. Elvio Basso 1255, fone 3212-4200 ou 99725-1319. E Chevrolet Nicola Veículos. Venha buscar o seu Onix Turbo. Faça a conta e comprove. É melhor que desconto de fábrica. Elvio Basso, número 1000. Acompanhe aos sábados um despertar com mais alegria e otimismo. A partir das 4 horas da madrugada. Fique de bem com a vida. No ar, Amanhecer com o Célio. Patrocínio Soberana Agropecuária. É Caçapava do Sul bem servida. Na Rua Benjamin Constante, 1268. Eden Motel. Tranquilidade para os bons momentos. Na BR 287, entre o trevo da Chevrolet e o Shopping Praça Nova. Carnim Mecânica Automotiva, na Rua Alcides Coimbra, na Vila Lorenzi. Cefaz Metalúrgica e Serralharia. Telefone 991 70 0170 no Boi Morto. Lázaros Clínica Veterinária e Pet Shop, na Avenida Dores 588. Telefone WhatsApp 999 32 26 69. Acompanhe aos sábados, a partir das 4 horas da madrugada. Amanhecer com o Célio. Imembuí. A nossa história é a nossa raiz. 19 horas e 35 minutos. 11 graus. A partir de agora, um programa para inspirar e acelerar negócios e investimentos. Ou até mesmo iniciar um empreendimento. Dê o start e vamos juntos nesta parceria com líderes de empresas atuantes em diferentes áreas. A hora é de valorizar empresas e encorajar empreendedores e candidatos a empresários. Aqui tem conteúdo e comunicação para enfrentar e vencer o que vem pela frente. A Rádio Imembuí apresenta Empreender com Sucesso, a plataforma de mídia e marketing para produtos e serviços, com a apresentação de Lisete Fröhlich, consultora em vendas e negócios em mídias digitais e de rádio. Olá, 19 horas e 36 minutos, segunda-feira, iniciando mais uma semana com muita energia, com muita coisa boa, muito conteúdo para você que nos acompanha todas as noites aí no nosso programa Empreender com Sucesso. E a gente já quer agradecer de antemão, né, por tanto carinho, por tanta gente participando, mandando seus recadinhos. E dizer que nós já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Imembuí. Daqui a pouquinho, Lisete Freire, jornalista André Campos, e também Empreender com Sucesso, e também ainda hoje no YouTube. E amanhã no Instagram, no TikTok e no Quai. Então, você vai poder nos acompanhar em todas as plataformas. E também lembrando que agora a hora do chimarrão, né? Você que está em casa, se você está tomando seu chimarrão, você pode acompanhar também pelas ondas do rádio, pelo seu radinho. Amanhã é noite de futebol, não teremos o Empreender, mas hoje dá para você já ir treinando, ligando o seu radinho e acompanhando o nosso programa de hoje. Nós estamos aqui para a Tins Tinta, Construtora Jobim, Decora Casa e Afeto, Universidade Católica Franciscana, Ângelos Oeste, Pampeiro Volkswagen, Agrocomercial Canabarro, Colégio Fátima, Purifique Santa Maria e Purifique Camobi,
Brita Pinhal, em setembro, 50 anos. Cislimpa, Sistemas de Limpeza. Colégio Marco Polo. Ser Luz. Nossas Raízes e Saúde Protege. Quero agradecer ao pessoal da Guadalupe. Teve um evento maravilhoso sábado, mas eu não consegui ir lá. Então, Ana Paula Putric, que é a proprietária e também da Decora Casa e Afeto, ela promoveu um chá lá, mas essa semana eu vou lá visitar a Ana e visitar todo o pessoal também da Decora Casa e Afeto, né? Então, esses são os nossos parceiros de todos os dias aqui, fora os outros, né, que nos acompanham e que estão sempre conosco. E nós já estamos com a nossa convidada dessa noite conosco. Ela já esteve aqui, mas ela é mais habituada a fazer parte de um outro programa, que é da minha querida colega Salete Barbosa, né, que há muito tempo. Mas é bom, às vezes, a gente também fazer isso, diversificar, né? Porque é um programa para contar um pouco sobre o trabalho. E ela é Andréia Leandro. Boa noite, bem-vinda, Andréia. Obrigada, Elisete. É muito bom aqui, como eu digo. A Imambuí é uma segunda casa para mim, né? Que final do ano eu vou fazer 17 anos que eu venho semanalmente no programa da Salete. 17 anos, Olha nossa, só, é tempo, né? olha, é uma maratona, mas que bom, porque a Salete é uma pessoa espetacular e tem um programa, assim, fantástico, né? E o bom que ela tem parceiras, assim, muitas que eu amo, assim, a Carmen Andrade, que eu adoro, foi minha professora, inclusive, na faculdade, né? E várias, que eu ouço. A gente não consegue ouvir todas, né? Mas alguns que a gente consegue, a gente ouve. Andréia, eu queria que tu falasse um pouquinho do teu currículo para quem está nos acompanhando em casa. Pode ser resumido, mas para as pessoas saberem um pouquinho da Andréia, como é que é o trabalho da Andréia, em que ela é formada, para a gente poder aí fazer um bate-papo. Como esses dias eu encontrei um colega meu, esse mês eu fiz 28 anos de formatura, né? De 28 anos administradora aqui pela FSM, sou de Santa Maria, mas por ser filha de militar, a gente chegou rodando um pouquinho o país, né? Morei 10 anos em Porto Alegre, eu tenho pós em gestão estratégica de recursos humanos, atualização pedagógica, 1 milhão de cursos na área de educação emocional, que foi quando eu comecei a questão da meditação para criança, porque eu sou mestre Reiki, então eu tinha experiência de meditação com adultos, né, a aula com adultos, trabalhei com programas de qualidade, então assim, já trabalhei com várias coisas, assim, sempre trabalhando o humano e as rotinas de trabalho, né? Uma vez até me perguntaram numa entrevista de emprego, o que tu gosta mais de trabalhar? Com pessoas ou com processo, assim, com a rotina? Eu adoro os dois, integrar os dois. Porque se tu transforma a rotina da pessoa no trabalho dela, e até uma das minhas palestras, sempre quando eu dava palestra, na época dos programas de qualidade, eu dizia, você é responsável pela sua rotina, se ela é boa ou ruim, é você que é responsável. Então, não está legal? Muda. E a mudança, muitas vezes, começa na gente. Assim como esses dias eu falei sobre o clima organizacional, o clima, claro, tem várias coisas que vão influenciar no trabalho, mas é principalmente como eu encaro as coisas. E aí vem essa questão da meditação, que há alguns anos atrás, conversando lá na escola dos meus filhos, quando eles estudavam no Medianeira, conversando com a coordenadora, a gente sempre estava trocando ideias, assim, e eu já naquela época, seria tão bom ter meditação para as crianças, né? É uma coisa que ajuda elas a focar, atenção, se acalmar, né? E aí, na época, ela me incentivou, então procura alguém e tal, né? Procurei, na época, na cidade, em 2015. A única pessoa, na época que eu encontrei, ela não podia, no horário que a escola disponibilizava. E aí, essa coordenadora e mais um monte de amigos, mas quem sabe tu dá aula, mas meditação para criança. Eu não imaginava, é desafiador. É desafiador. Aí, naquela época, eu procurei cursos, né? Porque, assim, quem me conhece, quando eu amo alguma coisa, eu corro atrás. Né? Eu vou lá, compro livro, procuro fazer curso na medida do possível, assim, né? Só que 2015 não é que nem agora. Hoje, como eu digo, tu dá um pontapé numa macega, surge 200 cursos online. Né? É uma maravilha. Claro, a qualidade a gente tem que, né, ir ali, né, dando uma peneirada. Mas tem. Só que 2015 não era assim. 2015 eu comprei bastante livro.
Achei um curso, só que na época ele era muito caro, de meditação para criança online, mas mesmo assim eu conversei muito, o professor foi muito legal, troquei muitas ideias com ele, me deu várias dicas. Fiz um test drive em casa, digamos assim, né, com meus filhos, que na época eram crianças pequenas, né, agora um tá adulto e o outro já é um adolescente, né. E os coleguinhas. Então, vamos experimentar, né? Aí, em 2016, comecei a oficina do Meditando com a Gurizada. Gostei, criei até perguntou do logo, né? Obrigada. Eu O achei logo um amor, até tá aí, ó. tá ali o meu logo. Esse logo foi eu que criei no PowerPoint. Lindo, Hoje lindo. tem Canva, tem uns zilhão de coisas, né? Fui lá porque eu criei assim, o Meditando eu criei com muito amor e carinho. Né? Então, eu fiz assim, foi desafiador? Foi. Ainda é, porque a gente sabe que as crianças assim são fantásticas, mas elas têm um mundo, uma energia muito grande. Aí você querer ajustar para se acalmar. Nós ocidentais não temos o costume da meditação. Não é uma rotina para a gente. Então, não vai na minha aula lá a criança ficar 1 hora sentada, não vai. Então, como eu disse, fui pesquisando muitas coisas para trabalhar com elas, fui aprendendo com elas, vendo as demandas delas. Então, eu estudei muito sobre educação emocional. E aí, eu descobri a ginástica cerebral também, que um outro dia eu vou vir falar aqui com você, porque a Luísa pediu para um dia especial para falar da ginástica cerebral. E aí, eu fui estudando, né? E aí, fui aprimorando a minha técnica, digamos assim. A minha aula, ela tem vários... Eu vou trabalhando várias coisas. Aí, eu aprendi yoga para criança, né? Então, eu tenho formação de yoga para criança, não para dar aula para adulto. Porque a aula para criança, ela é diferente do adulto, né? E aí, é muito cheio de brincadeira. Porque o importante da minha aula, por isso que eu botei meditando com a gurizada. Eu fiquei pensando assim, o meditando da ideia de ação também, né? E o gurizada, porque é uma coisa nossa, né? Gaúcha, Claro, né? é. Gurizada, e qualquer idade, né? Qualquer idade, né? Muito E aí, legal. e uma coisa que eu sempre fico pautando é meditação lúdica. Né? Eu digo assim, na brincadeira, a gente vai ensinando elas. Porque qualquer pessoa, criança ou adulto, grava pelo emocional. Então, se você traz uma coisa que para ela bate assim, e ela vai lembrar no momento que ela precisa, que nem uma coisa, tu tá estressado, eu chego, calma, Lisete. Se tu é uma pessoa já meio irada e não está acostumada, é capaz de... Calma, o quê? Agora, se você já treinou, se acalmar, respirar devagar, quando eu chegar... Calma, Lisete, tu vai lembrar que para te acalmar, precisa respirar devagar. Né? Então, a chave da gente... Da saúde para tudo, né? Tem várias coisas, mas tem uma coisa gratuita que a gente carrega com a gente o tempo inteiro. Respira devagar para se acalmar. E isso na aula de meditação a gente vai aprendendo. Com a criança, a gente faz na brincadeira. Com o adulto, a gente vai fazendo de outras formas. Então, gente, eu respira devagar. E com a criança, como eu digo, vai na brincadeira. E aí eu vou trabalhando várias dinâmicas com eles. Trago os exercícios da ginástica cerebral, trago movimentos da ginástica cerebral, trago desenhar, pintar. Tem muitas coisas que tu vai trabalhando, porque cada criança é diferente. Até muitas vezes, quando eu vou fazer alguma palestra, alguma coisa, até para as crianças, fiz uma série de palestras lá no CAIC, para a gurizada, eu fui, algumas turminhas ali, mas assim, do quarto, acho que eu no ano, eu fui praticamente todas. Uma horinha da aula deles, né, falando sobre ginástica cerebral, sobre autoconhecimento, né, com todos eles. E com todos eles eu falava em temperamentos. Né? Claro, com cada nível das crianças eu ia falando de um jeito. Porque uma coisa que eu percebi eu uso o falar do temperamento como um parâmetro. Porque, por exemplo, se eu me identifico, eu sei que eu sou... como vou dizer? É um parâmetro, não é uma classificação. Não vou dizer agora porque tu identificou lá que o teu temperamento dominante, por exemplo, é o colérico ou o melancólico. Ah, não, eu sou melancólica, eu sou colérico, eu me encaixo nisso aqui e não sou mais nada. Não, nós somos um pouquinho de cada temperamento, só que um se destaca mais. Mas imagine, eu sou uma mãe colérica ou uma professora colérica e tem vários alunos que são melancólicos. Aí o melancólico ele é mais introvertido. Então nós temos 2 temperamentos, mais introvertidos e mais extrovertidos. Aí então tu imagina, às vezes eu acho que aquela criança ela tem TDAH, tem isso, e às vezes é o temperamento dela. E às vezes o jeito dela, ou até uma colega, você é meu colega de trabalho, e aí você é mais fechada, e eu sou mais expansiva. Só que às vezes as tuas ações não é porque é contra mim, é porque é o teu jeitinho de lidar. Então, é essas coisas que a gente assim vai aprendendo que o outro não está agindo contra mim, é o jeito dele de ver o mundo. Quando eu compreendo que eu sou de um jeito, que o outro é do outro, vou tentando ajustar. Como a gente estava conversando sobre comunicação não violenta. É verdade. Eu vou trazendo isso um pouquinho aos pouquinhos na aula. Que nem chega uma criança e diz assim, ai, fulana está me copiando, quando é desenho, né?
Não, ela está inspirada no teu desenho. Olha que bonitas cores que tu está usando. Você vai ver, não ficou igual, mas é que a outra criança pegou as mesmas cores. Aí o jeito de falar, né? Ela não é cópia, ela está inspirada. Olha que legal, tu fez uma coisa bonita, ela se inspirou em você. Então, é nesses detalhes que a gente vai puxando, vai trazendo, trabalhando a educação emocional. Só que leva tempo, né? Como eu digo, as minhas oficinas é uma vez por semana. O ideal, né, seria na sala de aula, os professores trabalharem com isso, né? E aí vem aquela coisa assim, tem muito professor que tem assim, meu Deus, meditação não, bicho, tipo assim, como se fosse um bicho de 7 cabeças. E não é um bicho de 7 cabeças. Até porque na sala de aula, e uma tecla que eu tenho batido pro pessoal assim, ó. Se você trabalhar uns minutinhos com meditação, com ginástica cerebral, com esses movimentos, você vai ganhar tempo. Você não vai perder tempo. É 2 minutos, às vezes, gente. É 3 minutos, pouquinhos minutos. Que você usando essas técnicas na autorregulação emocional da criança e do adulto, porque a criança se espelha, o neurônio se espelha, a criança se espelha no professor. Se o professor está agitado, está nervoso e muitas vezes, infelizmente, está estressado em sala de aula, as crianças também vão refletir um pouco isso. Exatamente. Mas, assim, ó, na verdade, tu começou com meditando, né? Depois tu foi para o yoga. Como é que surgiu essa vontade de passar para outras técnicas também, né? Para auxiliar as crianças, enfim. Porque eu acho super bacana o teu trabalho, porque teu trabalho ele tem várias facetas, não é uma coisa só, são vários. De onde é que surgiu essa vontade? Bom, agora eu estou na meditação, mas eu quero fazer outras coisas. Porque, claro, no início, eu não... começou com a ideia de meditação, porque a ideia era levar a meditação para a escola, né? Então, começou, por isso que foi meditando. Depende, se fosse num outro momento, eu teria colocado um outro nome, mas ficou a marca registrada, criei o logo, né? Aquele carinho que a gente se pega pela ideia. Mas eu fui vendo que só a meditação em si, ela precisaria de mais recursos. Porque até com criança, a gente precisa... do lúdico, da brincadeira. Por isso que eu fui pesquisar e achei na época a Cris, que tem música, yoga com música, a Cris Pitanga, né? E até depois eu consegui fazer curso com ela online mesmo, né? Uma pessoa fantástica, porque até então, antes da pandemia, muita gente não fazia curso online, né? Daí se renderam aos cursos online, né? Verdade. Mas aí eu fui vendo que precisava de algo mais. Então, eu fui buscar no yoga, na ginástica cerebral que eu acabei descobrindo, esses movimentos, porque eu vi que só a meditação em si ela é ótima, maravilhosa, mas eu não consigo ficar 1 hora meditando com as crianças. Então, eu precisava de algo mais para trabalhar com elas. E eu fui vendo que as crianças traziam demandas e coisas que às vezes eu me assustava. Tipo, fingimento, né? Fingir que estava com uma sensação, e não era. Eu fui percebendo algumas coisas assim, a questão do um pegar no pé do outro, algumas coisas assim, que até então eu tinha experiência com os meus filhos, mas uma coisa é tu lidar com várias outras crianças juntas. E aí o meu olhar assim, não quero julgar as crianças, eu quero ajudá-las. Como é que eu posso ajudar elas a lidarem com essas emoções, com esses sentimentos? Por isso que eu fui buscar muito da educação emocional, fui pesquisando. Aí uma coisa vai puxando a outra, né? Vai aprendendo. Então, só de yoga, eu acho que eu devo ter pelo menos, no mínimo, uns 3 cursos que eu já fiz, né? Fora que eu já li, estudei, não sei o quê, né? E aí vou levando esses elementos para a aula. A ginástica cerebral, a pandemia me proporcionou, porque eles não davam curso online antes. Eu fiz 4 formações de ginástica cerebral em espanhol, porque em português não tinha. E deve ser importantíssimo, né? Porque houve tantas pessoas com problemas, né? Eu acho que deve ser legal, né? É muito bom, porque, como eu estava comentando contigo antes, nós estamos numa sociedade muito acelerada. E as crianças são super estimuladas com muitas coisas. É o celular, é o computador, é a televisão, jogo eletrônico, é muita coisa. E para eu aprender, eu preciso desacelerar o meu cérebro. Eu preciso acalmar o meu cérebro. Como é que eu vou fazer isso se eu estou ali ligada no 220 em 200 coisas? Eu não consigo. E a criança está se acostumando com isso. A ficar ali no dedinho, no celular. Né? E aí está difícil de dosar isso, porque a gente também tem que estimular ela com outras coisas. A ginástica cerebral, que outro dia eu vou trazer com mais calma, ela vai trabalhar movimento. Mas a meditação, o yoga, também trabalha de uma certa forma o movimento, mas eu foco também na respiração. Porque esse desacelerar o cérebro, quando eu trabalho a respiração, eu desacelero o meu cérebro e aí eu consigo focar no aqui e agora. Eu saio do meu sistema de luta ou fuga, porque o meu cérebro está desintegrado, eu preciso voltar a integrar ele. Então, eu preciso estar no aqui e agora. E aí, voltar a minha atenção, porque eu preciso.
Então, já os exercícios da meditação, da respiração, já vão me trazer para aqui agora. Por exemplo, se eu estivesse muito nervosa para entrar aqui para entrevista, graças a Deus, eu estou acostumada, minha segunda casa aqui é tranquilo. Né? Mas se eu tivesse uma pilha de nervos, né, e eu fosse entrar junto aqui, ó, uma outra André, vamos lá, vamos fazer um... Respira. Uma outra coisa muito mágica, olha aqui, ó, copinho d'água, gente. Água é fantástico para a gente se acalmar. Eu sugiro assim, você que é educador, professor, ou pai ou mãe, incentive seu filho a levar a garrafinha sempre com você, a garrafinha d'água. No trabalho, sempre tem uma garrafinha d'água também. Porque, às vezes, a minha falta de atenção, eu estou desfocado, eu estou desintonizado com o que eu estou fazendo, é que eu estou precisando de combustível. Então... Perfeito. Às vezes o alívio vem de um copinho d'água. E como a gente hoje em dia está muito acelerado, muito estressado, a gente nem se dá conta que parece que a respiração fica só aqui em cima, e fica assim. E eu não relaxo. E eu preciso relaxar. E o relaxar é respirar devagar. Uma dica também que eu tenho dado muito para o pessoal, que vale para os pais, principalmente, é uma respiração calma e tranquila antes de dormir. Então, por exemplo, você tem o seu filho lá que também está com dificuldade de dormir, cria uma rotina bem legal antes de dormir. Pode ser fazer uma oração junto com o seu filho, ler uma historinha. Hoje em dia as facilidades, né? Até não quer comprar o livro, até online você acha ali algumas histórias. Eu tenho um blog de contos infantis que também tem umas historinhas lá, né? Então você lê uma historinha com o seu filho e faz uma respiração junto com ele. Inspira. Inclusive, eu tenho uma meditação bem curtinha, de 1 minuto e pouco, que é muito gostosa, e eu fiz com som de fundo de útero. Consegui. Porque quando eu estava grávida dos meus filhos, eu ganhei, na época, um CD com música clássica com som de útero. Porque daí, na época, eu aprendi que, claro, a criança, quando está no útero da mãe, ela ouve todos os sons filtrados pelo som do útero. A criança nasce, ela não tem mais aquele barulhinho do som de útero. Então, a música com o som de útero, para o bebê, ajuda a acalmar ele. Então, depois que meus filhos nasceram, enquanto eu estava grávida, eu colocava, e depois que eles nasceram, eu colocava, naquela horinha da sonequinha, né? Botava o CD. Aí eu fiz essa meditaçãozinha para os pais poderem fazer com os filhos antes de dormir. 1 minuto e pouquinho, bem curtinha, com o som de útero de fundo, né? Olha que bacana. Mas sabe que eu com meus filhos, uma coisa que mudou muito assim na vida deles, porque quando eles eram pequenininhos, de noite, na hora da novela, eu pegava e colocava um colchão no chão e nós deitávamos ali os 3. E aí o Matheus tinha um livrinho de pano e a Michele tinha o livrinho da letra cursiva. Na época era aquela letra cursiva. E eu ficava lendo. Então eles ficavam ali lendo. E o Matheus me contava a história, virava aquele paninho. E antes de dormir eu botava música clássica, né? E daí ele dizia assim para mim: mãe, tu não botou a minha música? Ele dizia, aí eu botava a música, daí ele dizia, é bonita a minha música, né, mãe? Eu dizia, é. Tanto que até hoje os dois gostam de ler e gostam de escutar música clássica, né? Mas era do costume de a gente colocar isso, né? Então ele não chorava, ele pegava o bico dele e dizia, mamãe, bota a minha música que eu vou lá, mas é bonita. Aí tinha Frank Sinatra, um monte de música, ele adorava as músicas. Então são detalhes, né, que a gente tem que fazer no dia a dia com nossos filhos para que eles possam... Isso ajuda até na cultura deles, né? Na memória, na forma de pensar, no dormir mais tranquilo, né? E, Andréia, a gente está falando dos teus cursos. Hoje tu ministra onde teus cursos... Ou eu sei que tu vai ministrar um aí nos próximos dias, mas tu ministra em algum lugar? Ou para quem quiser, por exemplo, te contratar para tu ministrar um curso desses? Bom, o Meditando com a Gurizada, hoje, ele funciona no Coração de Maria, como atividade extracurricular, no Projeto Carinho, né, como voluntária, que é no Fernando O, no Centro Espírita Fernando O, né? Eles têm um projeto com crianças, né? Então, as minhas turminhas lá são crianças de 5 a 12 anos, né? Todo mundo junto. Vou falar para o André, no Coração de Maria tem... Porque a Maria Cecília estuda lá. Ó, já aí, ó, tem a minha turminha, ó, toda terça tem aulinha lá. Agora eu vou começar no espaço do Murilo Taekwondo, que é na Oswaldo Cruz, ali perto da mão no Sonho de Ícaro, ali, bem esquerda. Vou começar segunda-feira que vem.
Então, toda segunda vai ter um horário 9h30 da manhã até as 10h30 e às 4 da tarde às 5 da tarde. Então, tem 2 horários. Vou começar a primeira turminha, assim, fora um espaço fechado, porque na escola só pode aluno da escola. No projeto, só quem é do projeto. Então, como muitas mães pediram, né? Então, vamos lá, gente. Quem que tem interesse, aí eu vou trabalhar aí. Principalmente, o que é o foco da minha aula, né? A meditação, a ginástica cerebral, essa educação emocional que eu trabalho ali, né? Esses movimentos, tudo para ajudar a criança a achar o seu foco, o seu meio, né? O meio dela se acalmar. Mas, como eu digo, é preciso rotina. Como você vai fazer essa rotina com seus filhos, a gente precisa de uma rotina. E que essa rotina seja saudável. Então, se a criança toda semana, o ideal se fosse na sala de aula, né? Toda semana fazer, seria o ideal. Eu até vou fazer uma oficina para educadores, pode ser pai, mãe, é livre, né? Mas eu gostaria muito que os professores participassem, vai ser no dia 16, depois eu vou divulgar direitinho na minha... Já está lá no blog do Meditando com a Gurizada. Ali já está escrito lá no cartazinho, né? Que no blog é meditandocomAgurizada.blogspot.com.br. Lá tem a divulgação já. Que é uma oficina, gente, para o educador. E aí eu ensino várias técnicas que eu uso. Que é aquela coisa do 1 minutinho, 2 minutos, que você inicia a sua aula, aquele momento de calmaria pós-recreio. Pode fazer tipo um momento de calmaria pós-recreio. Então, eu vou dar uma série de sugestões, de dicas, e tudo bem prático, a gente fazendo junto, né? Porque tu treina, como eu brinco com as crianças, né? Treino traz traqueja. Eu preciso treinar. E lembrando que quando a pessoa faz junto, seja o pai ou mãe, ou o professor fazendo, faz bem para ele também. Se eu vou fazer uma respiração calma e tranquila, vamos fazer junto? Quem está aí, vamos fazer junto uma coisa bem legal de fazer, que a gente tensiona no dia a dia o pescoço. Né? Então, vamos assim, ó, solta o pescoço, gira o ombro para trás, que isso aqui já ajuda a soltar. E a respiração, o ar entra, enche a barriga e o ar sai, esvazia a barriga. Bem leve. E a dica que eu dou para antes de dormir, dessa respiração, então, tu solta o ombro, né? Porque fica duro, porque a gente nem se dá conta quando vai estar assim, ó. Verdade. Então, solta. E eu deitada na minha cama mesmo, eu inspiro. Lembre assim, o soltar tem que ser mais longo do que o entrar. Então, inspiro, tipo, contando até 3. Para o adulto, é legal segurar. A criança eu não aconselho muito, porque senão ela... A não ser que esteja acostumada com fazer meditação ou respiração. Mas o adulto, ele conta, tipo assim, conta até 3, inspirando. 1, 2, 3. Segura até 4. E solta 5. Essa simples técnica ajuda a relaxar e dormir. Porque a gente não se prepara para dormir. A gente fica ali no celular, olhando um zilhão de coisas antes de dormir. Ou série de Netflix, olhando no jornal, olhando não sei o quê, antes de dormir. Então, a tua mente está ali, ó, acelerada. Aí eu quero botar a cabeça no travesseiro e capotar e dormir. Às vezes tem gente que dorme, mas aí o que acontece? No dia seguinte, parece que eu não dormi nada. Porque o cérebro não relaxou. O corpo não relaxou. Então, a gente deveria se preparar melhor para dormir. Cada um conhece o seu biorritmo, o seu horário. Eu tenho um horário de dormir, por exemplo, meu marido tem outro horário de dormir, porque se eu dormir no horário dele, eu acordo de madrugada. Então, ele dorme um pouco mais cedo que eu, porque é o horário dele, é o biorritmo cada um dele. tem o seu horário. Então, eu tenho que respeitar. Claro que nem sempre a gente consegue respeitar esse ritmo. Por exemplo, os adolescentes, eles renderiam talvez uma aula mais no horário do que o outro, ou a gente mesmo, né? Então, se eu puder, né, então me dedicar a estudar para que eu vá trabalhar naquele horário que para mim é melhor, eu rendo melhor de noite, então trabalhe, estude para arrumar um trabalho que você vai ser de noite. Ou então é de manhã que eu rendo mais, ou é de tarde. E observe seu filho. A criança também é assim. Aí a gente cobra da pobre criança lá, que ela renda super bem, mas não está no biorritmo dela. Agora, a gente tem que criar rotinas. Se o biorritmo da criança não funciona, durante a aula, durante a semana, é importante dormir cedo e acordar cedo. Agora, no final de semana, a gente libera. Deixa acordar a hora que quiser. Sim. Porque senão vira estresse. E aí é legal que eu vou acostumando. Pô, eu tenho aquela ali, final de semana, coisa boa. Não tem horário. Mas durante a semana eu tenho que respeitar aquele horário. Exatamente. Que fica bem claro. Mas eu vou criando essas rotinas. E lembrando, pai e mãe que está ouvindo, né? A criança é criança um pequeno período da nossa vida. O resto, ele é adulto. Então, esse momento de conexão com a criança é só agora. Eu sei que às vezes é complicado, a pessoa está sobrecarregada, muito trabalho. Às vezes eu fico... né? Quem sabe repensa assim, se não dá para diminuir um pouco a carga de trabalho, para poder estar junto com o seu filho, porque futuramente
vai ser adulto, vai sair de casa, o adolescente, só que adolescente fica perto de pai e mãe e não quer saber. É bem isso aí. Né? Então, é aqueles momentos, né? Mas eu sei que não é fácil, sei, é desafiador, né? Mas é aí que eu digo, momento de conexão com o pai e filho pode ser esse momento de respiração calma e tranquila. Vamos fazer junto com a mamãe? Vamos fazer. Eu tenho muito relato de pai e mãe, que assim, crianças agitadas na minha aula, que eles achavam que o pai ia tirar da aula. E aí, quando vê o pai ou a mãe, fez assim, ó, fulano chegou em casa, não, teve um dia que eu estava nervosíssima e a fulana veio e disse, mãe, pare, se acalma. Aquela aluna agitada da aula. Olha. Tinha uma outra que estava sempre assim, ela chegou em casa e com a vovó dela, ela sempre faz exercícios da aula. Então, como eu digo, a gente tem que cuidar disso, gente. Eles estão sempre observando tudo. E como? Sempre observando. Então, eles estão aprendendo. Tu está fazendo ali, eles estão aprendendo. Então, eles levam para a vida deles. Exatamente. Então, imagina você, pai ou mãe, minutinhos com o seu filho. Ou eles vendo você fazer. Muitos vão lá e fazem junto. Sabe? Tipo, tem o seu cantinho da calma, bota a almofadinha ali no chão, para respirar um pouco tranquilo. E uma outra coisa também importante é não mente que você está bem se você não está bem. Ou então, se você está com raiva ou brabo, assim, ó, ok, deixa eu me acalmar, respirar, tomar uma água, depois a gente conversa. Eles vão vendo que existe isso. É a melhor coisa que tem fazer isso, né? Porque eles vão vendo, o pai e a mãe também ficam bravos, se acalmam antes de falar. É um treino para a gente também. Para que eles vão aprendendo. Porque a criança, o cérebro da criança, do jovem, do adulto, ele vai estar formado lá por 20 e poucos anos. Até lá nós vamos ter que ficar batendo na tecla, ter paciência, repetir, mas vai gravar. Agora, o que eu estou gravando para eles? Xingamento, briga, não sei o quê. Às vezes ele não transparece para eles o amor que a gente tem, porque a gente só fica cobrando tudo. Não é fácil ser pai ou mãe. É verdade. Agora, o como fazer isso é que não é fácil. Eu digo, lá na minha aula, eu estou lá 1 hora com eles, né? Tento o máximo possível passar, né? Como eu digo, vamos trabalhando o cérebro ali para trabalhar a respiração, na brincadeira. Eu trago muita brincadeira. Só que passa ligeiro também. Passa ligeiro. Por isso que eu digo, o ideal seria todo dia em sala de aula um pouquinho, né? Vai um pouquinho cada dia em sala de aula, a criança vai absorvendo aquilo ali, vai aprendendo, né? Eu digo, se eu tivesse aprendido isso, talvez hoje fosse uma mãe mais tranquila, ou uma profissional mais tranquila, porque a gente vai aprendendo com o tempo. É verdade, bem vai aprendendo. Isso. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida com mais Empreender com Sucesso. Tá na Imembuí? Então aumenta o volume, que a Imembuí tá na tua onda. Conteúdo qualificado, mídia que gera resultado, interação com a audiência, direto do fato e da fonte. Tá na Imembuí, tá on, tá ligado no hoje, no agora. A nossa história é a nossa raiz. Viva uma experiência que só um festival e um Volkswagen 0 km podem te dar. Volkswagen, patrocinadora oficial do The Town 2023, com condições imperdíveis para você sair de carro novo. Não perca essa oportunidade. Toda linha com preço reduzido, pronta entrega e mais. Nibus Highline 23-24, a partir de 142.890, com entrada de 60% e saldo em até 24 vezes sem juros, com as 3 primeiras revisões grátis. Vá até uma concessionária, garanta já o seu e dê um show nas ruas. Volks vale mais, que tem o que mais vale para você. No trânsito, escolha a vida. Volkswagen. Aproveite a super promoção da Tinks Tintas. Resicolor acrílico ouro semibrilho, galão 18 litros, exteriores e interiores por apenas R$ 396. No dinheiro ou no Pix? Essa é a regra. No dinheiro ou Pix, R$ 396, galão 18 litros, mais cobertura, mais resistência, mais lavável. E olha só, qual é a cor do ano? É um tom de verde vivo e claro, inspirado nas folhas de bromélias, que leva o nome de Destino Verde. Vem pintar o teu mundo, o teu contexto, o teu ambiente com Tinks Tintas. Em Camobi, na Avenida Prefeito Ber, 6.815, e na Ângelo Bolson, 368, do lado direito, antes da rotatória do Gaúcho Mateador. Qual o tamanho dos seus sonhos? Qual o impacto da sua determinação? Qual a força que te move para a realização de projetos sólidos como rocha? Brita Pinhal. Trajetória que começou em 1973. Juntos construímos o futuro, rural, industrial e urbano. Em 2023, Brita Pinhal, 50 anos. Acesse britapinhal.com.br.
Faça sua especialização na Universidade Franciscana e conquiste novas oportunidades de atuação profissional. São diversos cursos de pós-graduação nas modalidades presencial e também híbrida, com aulas presenciais transmitidas ao vivo em várias áreas do conhecimento. Aprenda junto a professores com ampla experiência e conquiste sua certificação reconhecida pelo mercado. Acesse ufn.edu.br e confira os cursos que preparamos para você. Mais uma vez, a construtora Jobim é destaque na área da construção civil do Estado, na mais importante avaliação das empresas gaúchas, feita através de pesquisa do Jornal do Comércio. A construtora Jobim escalou no cenário econômico, alcançando a segunda posição no Marcas de Quem Decide 2023, como a mais lembrada e a preferida entre gestores e altos executivos de empresas. Construtora Jobim, do coração do Rio Grande, para a mente dos gaúchos. O novo ensino médio do Colégio Fátima parte do princípio do protagonismo do estudante para o sucesso da sua aprendizagem. Autonomia nas relações e nas decisões. Educadores como mediadores do processo ensino-aprendizagem. Projeto de vida, reflexões do estudante sobre espiritualidade, futuro profissional, autoconhecimento, escolhas, cidadania e responsabilidades. Novo ensino médio do Colégio Fátima, feito para você. A nossa casa é o ambiente mais esperado do dia, pois é onde recarregamos as energias e nos sentimos bem. Nada melhor então que deixar a casa sempre com um aroma especial. Na Decora você encontra fragrâncias de excelente qualidade, tanto em difusores quanto em home sprays, essências, água para tecido e muito mais. Conheça no Instagram pelo @decora.casa-e-afeto ou visite na Professor Heitor da Graça Fernandes, 500 em Camobi. Dentro dos momentos que a vida nos reserva, há um nome que tem sido a base da compaixão e do apoio às famílias por 18 anos. E esse nome é Ângelus Oeste. Cada passo, gesto e abraço são reflexo de um compromisso com o carinho, amor e acolhimento. A Ângelus Oeste se faz presente demonstrando que a atenção aos detalhes é a essência do cuidado. Ângelus Oeste, há 18 anos por você sempre. Protege a Nova Medicina do Trabalho, a única empresa médica do interior do estado com estrutura própria de atendimento, policlínica, pronto atendimento e centro de diagnósticos. Referência em medicina do trabalho em conformidade com as normas regulamentadoras, legislações trabalhistas e previdenciárias. Assessoramento para a implantação do e-social. O corpo técnico da Protege inclui médicos do trabalho, clínicos e especialistas, engenheiros de segurança, técnicos de enfermagem do trabalho, fonoaudiólogo e mais profissionais de apoio. Contempla atendimento de mais de 20 mil funcionários de empresas de médio e grande porte. Acesse saudeprotege.com.br. Agrocomercial Canabarro, atendimento personalizado, com produtos agropecuários e veterinários. Conheça a Agrocomercial Canabarro, referência em Santa Maria. Estamos na Avenida Borges de Medeiros 365, contato 33472825. Aqui você encontra tudo o que precisa para a agropecuária: ferragem, mudas, medicamentos e atendimento veterinário. Temos toda a linha para grandes e pequenos animais, além de lenha para fogão, lareira e churrasco. Garantimos atendimento de primeira e satisfação garantida. Venha nos visitar e confira. Agrocomercial Canabarro. Imembuí é evolução. 20 horas e 11 minutos. 11 graus. Empreender com sucesso, comunicação e conteúdo empresarial. Apresentação Lisete Frölich. Vinte horas e 11 minutos, estamos de volta aqui no nosso programa Empreender com Sucesso para Tins Tinta, Construtora Jobim, Decora Casa e Afeto, Universidade Franciscana, Ângelus Oeste, Pampeiro Volkswagen, Agrocomercial Canabarro, Colégio Fátima, Purifique Santa Maria, Brita Pinhal, Cis Limpa, Colégio Marco Polo, Ser Luz, Nossas Raízes e Saúde Protege. E hoje nós estamos com a nossa convidada, Andréia Leandro,
Ela que tem já uma longa experiência aí, junto com a gurizada, né, com seus projetos, também aqui na rádio, fazendo aí, vai fazer 18 anos aí, junto com a minha colega Salete Barbosa, que tem um programa sensacional, e a Andréia está sempre semanalmente aqui, né, trazendo informações, trazendo conhecimento, e a gente fica encantada. E hoje a gente recebeu ela aqui e a gente agora quer saber um pouco mais, né, dos cursos, do que ela vai fazer, como é que o pessoal pode se inscrever, e fica para a Andréia tomar conta aqui agora, porque ela já é gente da casa, ela já faz parte aqui. Gente, olha só. Primeiro, deixa eu agradecer o livro maravilhoso dela, que faz tempo que eu namoro o livro dela aqui, né? Para ser feliz. Eu digo, eu sou coautora de 5 livros, né? Só coautora. Um dia que ele sabe, um dia vou escrever os meus. Ai, né? Tu tem capacidade e tem muito conteúdo. Porque só do quadro que eu tenho, Harmonização de Espaço, já tem o blog, que também já tem 16 anos, 15 anos, né? Então, conteúdo ali para harmonizar os ambientes internos e externos das pessoas. Eu adoro esses conteúdos de harmonização que tu passa na Salete, porque eu amo fazer esse tipo de coisa na minha casa. Eu adoro. Então, em função eu estudei administração, estudei Feng Shui, geobiologia, a energia dos lugares, né? Porque às vezes tá sentada aqui e está desconfortável porque tem alguma coisa que eu tenho que mexer no ambiente, né? E aí eu tenho os meus atendimentos, né? Eu atendo pelo Personário, o site do Personário, que muita gente conhece, e no Personário eu tenho tenho atendimento específico, assim, muito queridos, por exemplo, da criança interior, trabalhar com a criança interior, despertar o seu potencial, aqui, do empreender, né? Aonde que é o Personário? O Personário é online, né? É um site online, personario.com.br, é só procurar lá Andréia Leandro. Procurem nas minhas redes sociais, né? @AndréiaLeandro, né? No Instagram, @AndréiaLeandro, né? Lá tem o Linktree, que a gente tem os vários links lá. O próprio blog da Harmonização de Espaço tem os links, e lá no Personário pelo meu nome. Eu criei agora também a jornada, que agora, provavelmente amanhã eu já vou divulgar, que é a jornada Serenamente, pelo Personário, para atender em grupo, para trabalhar justamente serenar a mente, né? Porque o burnout está assim estourando por aí, né? As pessoas estão muito estressadas, e aquilo que eu falei, a gente precisa desacelerar, não só para aprender, mas para se auto-observar, para se autoconhecer. E às vezes eu estou assim no limite. Então, quem sabe, vamos serenar a mente. Então, essa jornada vão ser 4 encontros, aí eu vou trabalhar técnicas específicas, né? Mas se você quer atendimento individual, tem lá. Então, eu tenho para desenvolver o amor próprio, despertar seu potencial, e tem de Feng Shui, né? Então, quem quiser também, eu tenho lá a Harmonização de Espaços, pode entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, né? O 996321828, ou mandar mensagem, como eu falei, nas minhas redes sociais. Agora, em Santa Maria, o que eu vou ofertar? Me diz novamente o teu WhatsApp. 996321828. Tá. Eu vou dar agora, então, começa segunda-feira, agora dia 4, a oficina do Meditando com a Gurizada, para todas as crianças aqui de Santa Maria até 12 anos, que daí é mais voltado para as crianças, né? Então, vai ser às segundas-feiras, as aulas, às segundas-feiras vai ter 2 horários, 9h30 da manhã e às 4 da tarde. Então, entre em contato comigo, eu dou os mais detalhes. A primeira aula, a gente vai ser experimental. Então, se você ainda está na dúvida, seu filho está na dúvida, vá na primeira aula, mas tem que se inscrever antes. Lá no blog do Meditando com a Gurizada.blogspot.com.br tem lá a descrição das informações, né, e a link para inscrição. Você pode se inscrever sem compromisso, participa da primeira aula, daí você vê, experimenta, né, se vai gostar ou não vai gostar, né? Fica bem tranquilo. Vou fazer a jornada, a oficina Serenamente para os educadores, falando justamente, dando essas dicas, essas sugestões do meu trabalho para você levar para a sua sala de aula ou trabalhar com seus filhos, né? Então, vai ser um momento bem dinâmico. E para o final do mês, que também logo vou ter as informações aqui para vocês, numa parceria com a Ensina Mais. Olha que legal, hoje eu conversei lá com a Juliana do Ensina Mais, e aí a gente vai fazer uma parceria. Então, eu vou fazer lá uma oficina com as crianças dela lá, vou ter mais de uma oficina lá com eles, né, com as crianças, e vou fazer o curso de ginástica cerebral, do Brain Gym, no final de setembro lá. E também, se você quer a sua escola,
que é promover o curso de ginástica cerebral, oficina do Meditando com a Gurizada, ou palestras. Eu também dou palestras para as escolas, né, falando tanto da meditação, tanto da ginástica cerebral. O tema, gente, é variado. Eu sou formada como de administração, então tem muito tema, e harmonização de espaço. Então, tem muito tema que eu posso falar justamente para trabalhar a harmonia tanto do espaço externo quanto do interno. Eu alio muito isso nas minhas falas. Dependendo do que a escola ou a empresa quer, eu vou adaptando o tema, né? Até, por exemplo, a questão do clima organizacional mesmo, né? Uma coisa muito importante que, às vezes, como a gente estava conversando, nem sempre o salário é o mais motivador. Que, na verdade, o salário ele é um fator desmotivante, não motivante. É claro, se eu ganho pouco, eu quero ganhar mais, ok. Mas aqui que adianta você ganhar bem num lugar que o clima está pesadíssimo, é complicado, né? E, às vezes, o que a gente precisa mudar é alguns ajustes, trabalhar justamente o nosso interno, o temperamento, que eu dei aqui só uma pinceladinha, porque daí eu observo como eu ajo, observo como o outro age, e aí parece que saem umas máscaras aqui, assim, é um novo olhar, assim, uma nova lente de eu ver as situações. Isso tira um peso enorme da gente, fantástico, né? Então, assim, o rol da madame aqui, eu digo, se fosse fazer um teste, talvez eu fosse uma TDAH, TD, não sei o quê, porque eu não paro quieto. Imagine seu filho também sendo uma Andréia. Faz 1000 coisas, gente. A gente quer que criança que é cheia de energia, quer que fique parado. O que a gente tem que ajudar a criança é ela a autorregular para não extrapolar aquilo. Que nem, toda emoção é importante. A gente não vai dizer e não vai abafar as emoções. O que a gente vai mostrar para as crianças é como lidar com essa emoção. Eu estou com raiva, não vou estourar e brigar com o outro ou me machucar, mas como é que eu posso lidar com essa raiva? E como eu falei, quanto mais a gente treina, por exemplo, essa questão da respirar, ou então afastamento higiênico, ok? Agora não dá para conversar. Deixa eu ir ali no banheiro, deixa eu respirar, lavar o rosto, não sei o quê. Claro que nós adultos conseguimos até mais do que a criança, mas se você mostra isso para ela, ou vai mostrando esse caminho para ela, vai chegar um ponto que ela também vai fazer. Como diz, treino traz traquejo. Eu preciso trabalhar isso em mim. Né? Essa autorregulação, eu não vou aprender só olhando num quadrinho que tem que fazer isso. Eu tenho que praticar. E isso leva tempo. Como digo, se eu tivesse aprendido lá quando criança, talvez o meu jeito de agir fosse diferente. Verdade. Eu quero deixar um recadinho, então, para o pessoal do Colégio Fátima, para Simone, o pessoal lá do Marco Polo também, que são pessoas fantásticas e que gostam muito de trabalhar esse tipo de tema, poder entrar em contato com a Andréia, né? Ou qualquer coisa, é só entrar em contato no Empreender com Sucesso, que a gente avisa ela, porque eu tenho certeza que é algo muito bacana para ser feito, né, para as crianças, ainda mais hoje, depois de tudo que aconteceu, da pandemia, né, e da questão das telas, dos celulares e tudo. Eu acho que seria muito bacana. Então, eu tenho certeza que o Colégio Fátima e o Colégio Marco Polo gostariam muito de conhecer teu projeto. Até vou falar para as gurias, né? E daqui a pouco tu pode ir lá dar uma visitada nelas, porque elas estão fazendo um trabalho, olha, fantástico e assim, bem diferenciado do que a gente tem visto. Então, é uma ideia bacana, porque eu tenho certeza que ainda não estão fazendo esse teu projeto de... meditação. Esse de meditação. E eu acho que elas iriam gostar muito, Andréia. A gente, assim, como algumas falam, por que eu fiz tantas transformações? Gente, eu não sou da educação, né? Não é a minha origem. Embora eu fiz a atualização pedagógica muitos anos atrás, mas eu faço justamente o que eu quero fazer a diferença para a vida do educador. Porque são eles que estão ensinando meus filhos, meus sobrinhos, as crianças por aí, né? E quando eu comecei a participar da vida da escola, mas não só como mãe, eu comecei a ter um outro olhar, porque eu botava o professor num pedestal, né? Mas ele é um ser humano, que ele também tem os problemas dele, tem as suas dificuldades e o seu empenho. E, às vezes, a gente, como pai e mãe, às vezes não enxerga, né? Tem muito pai e mãe que chega ali brabo com o professor e não se dá conta de tanta coisa ali que ele corre atrás, que ele se esforça para ensinar, para levar para o seu filho, né? E eu quis, justamente, com todas essas práticas, com as oficinas, com as palestras que eu dou na escola, é justamente fazer essa diferença para o educador. Porque se eu consigo fazer diferença para o educador, ele vai fazer diferença para a criança. E a criança são as sementinhas do futuro, né? E somos nós que estamos aqui regando. E como é que nós estamos regando isso?
Né? Então, o meu sonho é levar assim, ó, o investimento que eu fiz de toda essa formação, principalmente internacional, do branding, e os cursos, e eu só consigo chegar assim um pouquinho, né? Em cada lugar, né? O ideal, assim, todo mundo, por isso, assim, aproveite, quem puder, faça a minha oficina, porque eu estou levando, assim, tudo que eu estudei, procurando levar para o educador, levar para a sala de aula dele, para fazer a diferença na aula dele. Né? E os pais que quiserem levar seus filhos lá para, pelo menos experimentem lá uma aula, né, ver se eles vão gostar. Eu também quero fazer a diferença na vida deles, né? Eu digo assim, ó, despertou um sorriso, já está o meu dia ganho. Não, e até porque só a questão do meditar, do te acalmar, né, do relaxar, isso tudo faz muito bem, tanto para a gente, tanto imagina para uma criança que às vezes é agitada, que é um corre-corre, né, às vezes tem um gênio difícil, então tudo isso, imagina que bom, né? É isso, a gente precisa trabalhar muito assim, porque às vezes tem muita criança que, claro, talvez tenha que fazer um diagnóstico, vai ter uma questão para ser trabalhada, mas às vezes realmente a criança é muito agitada, ou ela é muito, assim, ou ela é agitada demais, ou ela é introspectiva demais. A gente tem que ter um olhar carinhoso para essa criança e saber como chegar nela, de acordo com o seu jeito de ser. Né? Às vezes, para uma criança um pouco mais calma, vai valer mais ela brincar com jogo de dama, por exemplo, tirando as telas, né? Do que um jogar bola. Não adianta eu insistir que eu joga bola, porque ela não vai jogar bola. Agora, uma criança mais agitada, talvez deixa jogar bola, deixa correr. Aí a gente toma as bolas. Não, vai quebrar o vidro, vai quebrar isso. Então, leva para um lugar para a criança jogar bola. Entende? Elas precisam de ação. Só que a ação de cada uma é diferente. Né? Então, isso daria um papo para uma outra, todo outro encontro. Né? Mas, assim, incentive as crianças a brincar, mas, de repente, você talvez tenha que brincar um pouco com elas antes. Né? Ou estimular encontros dos amigos para eles brincar. Verdade. Tem o tempo do videogame, então, ok, agora vamos jogar outra coisa. Mas não fique insistindo que seja o tempo inteiro com outra coisa, que não vai rolar. Eu comecei as oficinas, uma outra coisa interessante que às vezes me perguntam, porque eu fiz grandes oficinas lá no Rio de Janeiro, principalmente na época dos meninos. Eu faço ainda hoje oficinas. Se você também quiser contratar para a sua escola fazer as oficinas. O que é as oficinas? São momentos de brincadeira e meditação. Né? Eu comecei no porão lá com meus filhos, porque eu tenho um porão grande, quando eles eram pequenos, na época das férias, na época de Halloween, né? Ou do aniversário deles. Eu fazia lá labirinto, eu tenho um monte de TNT, porque eu fazia labirinto, fazia brincadeira, eles adoravam, eles chegavam, vamos fazer aquela de procurar o tesouro, a princesa, eu escondia a princesinha, e aí comprava castelinho, coisinha, montava assim, tem que procurar, e no quente frio, né, hoje tem o Pokémon, né, não, o meu era no quente frio, aí claro, cheio de... E ali já foi surgindo a ideia da oficina, né? Então, quando eu inventei na escola a primeira oficina lá no Rio de Janeiro, foi com crianças do 1º ao 7º ano, no primeiro ano, né? Depois eu fiz o 1º ao 5º, fazia do 1º ao 5º. Meia hora com cada turma, 15 minutos de brincadeira, 15 minutos de meditação. Justamente eu queria mostrar para os educadores que é possível, depois do agito, de brincar, de correr, ou das brincadeiras várias, a criança sentar e conseguir fazer um momento de meditação. Mesmo as turmas, eu me lembro de professores falar, nossa, mesmo a turma mais agitada conseguia se acalmar. Que coisa bem boa. Então, dali eu já dava uma pitada para eles. Mas assim, eu não posso obrigar a usar, né? Por isso que eu criei a oficina agora, né? Essas oficinas práticas para os professores aprender as técnicas. Sim. Eu sei que existem muita coisa online, o pessoal fica meio assim de fazer, mas vamos lá, a gente vai estar ali cara a cara, vamos fazer junto. E você praticando, vai vendo que não é tão complicado assim e bota na rotina do dia a dia. Se o educador conseguir botar na rotina, todos os dias fazer, a criança se acostuma que quando você não faz, ou ela até pede, estamos agitados, vamos fazer um momento de calmaria. Porque eles vão aprendendo que existe uma ferramenta melhor do que sair na briga. E isso já é o que dá um outro tema, que é as práticas restaurativas. Escolas que estão colocando cada dia mais as práticas restaurativas no seu dia a dia, aquele livro de recorrência, ocorrências lá, estão diminuindo. Porque você consegue ou trabalhar já o conflito, ou não que não chegue a um conflito maior, porque está conseguindo haver um diálogo melhor entre as crianças. Né? E mostrando que existem outros caminhos, que não é só na briga, no tapa, não sei o que, tem o diálogo. Tem um outro jeito de trabalhar os desafios. Os desafios existem, vão sempre existir. O como lidar com eles é que é a questão. E é isso que a gente está aí para mostrar que existem outros caminhos. Perfeito. Andréia, vamos só repetir o espaço para o pessoal se inscrever e o teu celular. Tá, então, entre em contato comigo, pode ser pelo meu celular, né? O WhatsApp é 55, né? 99632 1828.
pode entrar no meu Instagram lá que tem os links, né? Que é o @AndreaLeandro, ou no blog lá do Meditando com a Gurizada. Acho que pesquisando já Meditando pela Gurizada, já enxergam, acham o meu blog lá e pode acessar lá as informações, né? E eu estou bem à disposição aqui para trocar ideias, né? E levar essas coisas boas para vocês. Quero te agradecer. Já fica o convite. Quando a Luísa voltar, vamos fazer aí um outro tema aí, que eu e a Luísa já conversamos, né? Mas essa semana ela realmente não está, né? Mas gratidão por ter vindo, por ter compartilhado com a gente teu conhecimento, com os pais que estão em casa, com os professores, né? E você que nos acompanhou, gente, entre em contato para que você possa também inscrever seu filho, para que você possa também, como professor, fazer o seu participar, né? O seu treinamento, para que você melhore cada vez mais. A gente tem que cuidar da gente também, não é somente o trabalho, o dia a dia, o dinheiro, mas também a gente cuidar um pouco mais da gente. E às vezes eu penso, né, que se eu tivesse cuidado antes de mim, eu talvez estaria melhor hoje que eu estou, né? Então, a gente tem que ter esses cuidados, a gente acaba não cuidando. Então, fique aí ligadinho, vou entrar em contato com o pessoal aí do Fátima e também da outra escola, ai, meu Deus, hoje eu estou com a cabeça... Marco Polo. Isso, Marco Polo, para passar para o contato da Andréia, tá bom, pessoal? Bom, gente, depois do intervalo, nós vamos ter, então, a outorga da medalha do Mérito Farroupilha ao empreendedor Odilo Pedro Marion, que hoje recebeu às 18 horas na Câmara de Vereadores, e a minha querida amiga, a filha do seu Odilo, a Odimara Marion, ela está fazendo uma homenagem para ele, então a gente vai estar aqui reprisando. André Campos esteve na Câmara de Vereadores e fez toda a gravação e a gente vai colocar então depois do intervalo. A Imembuí tem o humano da criatividade.